Olá você, meu irmão e minha irmã. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que me assiste, que me escuta nesse momento, em nome de Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo da série A Prova dos Nove. Esse é o tema, esse é o nome que eu tenho dado a essa série de vídeos a respeito dos assuntos que nós temos vivido, dos temas que tem sido mais polêmico e que nós temos vivido nos últimos dias. Né? Nós estamos hoje em um período de eleição e muitas coisas têm vindo à tona, muitas coisas têm sido colocadas à mesa e esse vídeo é para esclarecer mais uma dessas coisas em nome de Jesus. Mas antes mesmo da gente entrar no assunto de forma mais profunda, eu quero aqui pedir em nome de Jesus de que o bom Deus ele possa nessa manhã ter a liberdade de convencer a cada um de nós de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. E de que seja pelo Espírito Santo do Senhor que nós venhamos ser conduzidos, iluminados, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, veja, essa pauta aborto, ela tem sido usada, né, em muitos momentos como questionamento, em muitos momentos como defesa. Algumas pessoas usam esse critério para defender a sua escolha, outros usam esse critério para atacar aqueles que não aderiram à mesma escolha que ela. E às vezes conversando com as pessoas, elas ficam espantadas, mas poxa, você é a favor do aborto? Nunca. Amém, Jesus? Nunca. Né? Nunca. A gente tem trabalhado em nome do Senhor Jesus Cristo para que essa pauta ela seja completamente excluída, seja de um lado, seja de outro. Eu acredito que esse é o nosso papel, tá certo? Esse é o meu papel, esse é o seu papel, independente da sua escolha, independente do candidato que você decidiu apoiar. Mas o que eu quero trazer aqui é o esclarecimento, né, da forma como eu faço as avaliações, a maneira, qual o método que eu uso para fazer as avaliações acerca dos candidatos, acerca dos assuntos, né, que são até mais polêmicos. Então, eu quero que você acompanhe comigo, porque eu acredito que todo cristão ele deve seguir os critérios que a palavra de Deus ela orienta. Ou melhor, não só o cristão, né, irmãos? Todas as pessoas deveriam fazer isso em nome de Jesus. E um dos critérios, uma das orientações que eu carrego em minha vida foi de uma situação que eu passei há um tempo atrás e consultando a Deus, a palavra que ele me deu foi João, capítulo de número 7, versículo de número 24. Desde então essa palavra está comigo. E ele diz na sua palavra que, em João 7, 24, que nós não devemos julgar pela aparência, mas nós devemos julgar pela reta justiça. E aí com esse tempo agora, né, esse momento que a gente está vivendo, muito movimentado, muito agitado, e buscando em Deus mais uma vez direção, orientação, a palavra que ele me trouxe foi Miqueias, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Eu quero ler com você, principalmente o versículo 11 e 12. Veja o que é que o Senhor Deus ele diz em Miqueias 6, 11 e 12. Ele diz: seria eu limpo com balanças falsas, e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Amém, Jesus? Para simplificar, o que o bom Deus está orientando pela sua palavra? Ele está dizendo que as pessoas elas não podem pesar em balança enganosa. Amém? Ela não pode usar de engano para fazer essa medição, para fazer essa medida, essa comparação de peso. Da mesma maneira, ele quer dizer que nós não podemos usar dos pesos e duas medidas. Ou seja, não podemos usar um critério para avaliar um candidato e outro critério para avaliar outro. Não, irmão. Os critérios têm que ser o mesmo. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que nós não devemos olhar para
para um dos candidatos, porque ele é o enviado de Deus, ele é o escolhido de Deus, e que a gente tem que ignorar ele de certa forma e pensar somente de que ele é a pessoa que Deus escolheu. Só que se eu não olhar para ele, irmão, a árvore se conhece pelos frutos. Se eu não olhar para ele, eu vou pesar com 2 pesos e 2 medidas. Eu vou pesar em balança enganosa, porque aí eu vou olhar só um e vou pesar apenas um na balança. Eu vou ter 2 pesos e 2 medidas. Eu não vou estar julgando pela reta justiça. E é por isso que, independente do quesito, independente da pauta, independente do assunto, eu procuro saber dos 2 candidatos. Aprofundo o que realmente cada um pensa, o que realmente cada um fala. E aí eu fui obrigado a, de certa forma, pesquisar, fui obrigado a estudar sobre os assuntos. E a matéria que eu coloquei aí na tela para você ver, eu trouxe justamente essa matéria na tela, tem outras, muitas outras mais, mas essa em especial porque não é somente uma matéria, não é somente um artigo, não. Isso aí é um texto, tá, registrado da Câmara dos Deputados. Isso aí é um registro, né? E eu não sabia disso, mas pude, graças a Deus, descobrir de que tudo que é colocado em pauta lá na Câmara dos Deputados, isso fica registrado, isso fica lá gravado, isso fica lá arquivado e, irmãos, é acesso à informação, a gente pode ter essas informações. E o que acontece? Uma das pautas que estão lá registradas, está lá registrado, atrelada ao atual candidato Jair Messias Bolsonaro, é justamente essa aí, ó. Preocupado com taxa de natalidade, Bolsonaro defendeu pílula do aborto. Ele defendeu, irmãos, que para controlar a taxa de natalidade, ele tem uma paixão muito grande pela China, né? Porque ele, na época, foi a China que também adotou esse método e ele, querendo copiar, de certa forma, ele trouxe essa proposta para o Brasil. E na proposta dele, tinha que ser feito controle de natalidade entre os mais pobres, entre os mais vulneráveis, né? Concedendo a essas pessoas a pílula do aborto. É fato de que o outro candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, também já declarou que era a favor do aborto para as pessoas de estado mais vulnerável, que acabam fazendo aborto de forma irregular e tem um grande processo aí de problemas e tal. E ele também declarou esse apoio, que deveria ser questão de saúde nacional. E isso está errado também, em nome de Jesus. Está errado, irmãos. E é por isso que a gente procura, em todo tempo, mudar essa questão, não só de uma parte, mas também da outra. Amém, Jesus? Esse é o trabalho. E eu agradeço a Deus porque acredito que nós temos alcançado essa vitória. E aí o que acontece, irmãos? Nós temos que entender de que quando a gente fala da questão do aborto, a gente está falando da defender a vida. E defender a vida é como um todo, não é somente um feto. Quando a gente diz nós somos defensores da vida, amém? É como um todo. Então, as pessoas elas acabam criticando, elas acabam nos criticando, elas acabam nos apontando o dedo, né? Usando esse tema para causar ofensas. Só que ela não procura entender de que nós não podemos, irmãos, julgar pela aparência e nós também não podemos, irmãos, ter 2 pesos e 2 medidas. Além disso aí, mas você pode dizer, não, mas isso aí foi em 1992. Isso não importa. Não importa porque em 2000 ele também declarou que teria abortado seu filho mais novo, Jair Renan, se a companheira, se a mãe dele tivesse aceitado. Ele disse que o aborto tinha que ser uma decisão do casal.
E fazendo isso, mais uma vez, ele prova de que ele também não é a favor da vida. Da mesma maneira, meu irmão, você já deve ter ouvido isso várias vezes, inclusive ao vivo. Você, quem tem o costume de assistir os comícios, as lives dele, você já deve ter ouvido isso não só uma vez. Quando ele diz que bandido bom é bandido morto. Quando ele diz isso, mais uma vez, ele também está mostrando de que ele não é a favor da vida. Quando ele, irmãos, elogia ditadores, elogia a ditadura, quando ele declara que é fã, né, de muitos ditadores, de homens que foram homicidas, de homens que fizeram grandes chacinas pelo mundo, mais uma vez também ele está mostrando de que ele não é a favor da vida. Quando ele trouxe em pauta, irmãos, a pena de morte, quando ele defendia a pena de morte, né, defendendo ele a pena de morte na Câmara dos Deputados, mais uma vez ele também mostra de que ele não é a favor da vida. Da vida, irmãos. Então, como pode, né, usar esse critério aborto para ofender alguém, para criticar alguém, para querer criticar o irmão em Cristo, irmão? Se você não para analisar, se você não para colocar os dois em uma balança justa, irmão. Se você quiser saber, se você procurar saber, você vai encontrar fatos. Fatos, irmãos, que mostra que um é a favor do aborto porque defende que deveria ser uma questão de saúde pública. Está errado, repito. Mas o outro ainda é mais extremo. O outro vai muito mais além que isso. Ele não só defendia o aborto para controle da taxa de natalidade, como também a ditadura, como também a pauta de pena de morte, como também a questão do bandido bom e bandido morto. Então, se você quer ser justo de verdade, irmão, coloque os dois na balança, mas numa balança justa. Pese, mas pese com o mesmo peso, com a mesma medida. Não use balança enganosa. Não se deixe corromper, irmão. Não deixe com que o diabo se infiltre no coração ao ponto de levar você a ofender pessoas, de levar você, irmão, a se levantar contra pessoas, a criar feridas, sem você nem sequer enxergar de que daquilo que você acusa aos outros, daquilo que você condena aos outros, irmãos, você também é praticante. A questão não é se o fulano ou o ciclano defende, irmãos, a questão é se nós vamos ter a responsabilidade de mudar isso aonde quer que a gente esteja. Se nós seremos luz de Deus e sal da terra, aonde Ele nos colocou para transformar essa situação. Não vende os seus olhos, não tape os seus ouvidos. Porque se você não olhar para cada candidato, se você olhar apenas para um, você vai ser injusto, no final das contas. E a injustiça, irmãos, essa sim, é abominável aos olhos de Deus. Portanto, se você quer ser justo, se você realmente quer fazer uma escolha justa, se você realmente quer usar esse critério para fazer a sua escolha, pesquise direito, observe direito, e então você tire as conclusões pelos fatos, pelos frutos de cada um a esse respeito. Defesa da vida. Tire você as suas próprias conclusões. Tire você a prova dos 9. Tire você a prova dos 9, irmãos. Amém, Jesus? Tenha você a sensibilidade de não tomar tudo como verdade
assim que chega a você, mas que você tenha a sensibilidade de realmente procurar saber o que é e o que não é verídico. Que essa reflexão fique em nosso coração, em nome de Jesus, não somente a respeito desse assunto, irmão, mas a respeito de qualquer outro assunto que venha estar atrelado ao Evangelho ou até mesmo fora dele. Amém, Jesus? Que você possa pesquisar, que você possa procurar saber antes de tomar qualquer decisão, tá? Antes de apontar o dedo para alguém, antes de criticar alguém, antes de se deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções, antes de você aceitar alguém como político de estimação, é melhor que você pesquise direitinho, tá bom? Que o bom Deus continue nos abençoando, em um nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos mais uma vez um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, irmãos.